Foi. Boa noite, irmãos. Desejo a todos a paz do Senhor nosso Deus, né? Que a graça de Deus, ela permaneça conosco hoje e todos os dias da nossa vida, né? Então, é muito bom poder estar aqui mais uma vez, na casa do Senhor, junto com os irmãos, com todos vocês, para mais um culto de adoração ao nosso grande Deus, né? Então, Deus seja louvado. Então, como a gente até colocou aqui, estamos retomando aqui a nossa série Nisto Cremos, onde a gente esteve aí durante um período estudando e revendo as doutrinas fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, irmãos. Em que os Adventistas do Sétimo Dia creem e por que eles creem, né? Então nós já vimos aí 23 temas, né? E por incrível que pareça, irmãos, todas essas doutrinas, essas crenças, a gente viu que todas elas são fundamentadas unicamente e exclusivamente nas Sagradas Escrituras. E louvado seja Deus por isso, irmãos. Por quê? Porque isso nos dá muita segurança. Por quê? A Bíblia é de confiança, irmão? Sim ou não? Sim. A Bíblia é de confiança. Você pode confiar na Bíblia, irmãos, né? Porque a Bíblia, ela não erra. Tá certo? Então isso é muito bom. Então hoje nós vamos estar vendo mais uma dessas crenças. Tá certo? São 28. Hoje nós vamos ver a 24ª. Tá certo? E hoje nós vamos estudar ou rever, irmãos, o tema sobre a segunda vinda de Cristo. Amém? A segunda vinda de Cristo, irmãos. Eu sou apaixonado pelo tema da segunda vinda de Jesus, irmãos, né? Porque esse tema, essa crença de que Jesus vai voltar pela segunda vez a esse mundo, faz toda a diferença na vida do cristão, né? Porque nos enche de esperança a volta do Senhor Jesus, né? Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nosso Pai, santificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor nos dá esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para te adorar, Senhor. E estamos aqui nesse momento agora. Vamos abrir as Sagradas Escrituras. Pedimos que o teu Santo Espírito venha nos assistir, Pai, e venha nos ensinar a tua palavra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Então, a segunda vinda de Cristo, irmãos, a certeza. Por que nós temos certeza de que Jesus vai voltar, irmãos? Essa certeza, ela era algo que fazia parte dos crentes da igreja primitiva, os primeiros cristãos. Eles não tinham dúvida quanto à segunda vinda de Jesus a esta terra, né? Como é que eles consideravam? Como é que você considera, irmãos, essa crença, esse ensino bíblico de que Jesus vai vir a segunda vez a esse mundo? Como é que você considera? Vamos ver como é que os apóstolos e os cristãos primitivos consideravam o tema do retorno de Cristo a esta terra. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 13. Amém? Amém. Misericórdia? Misericórdia, né? Estou ouvindo aí algum barulhozinho das folhas. Então vamos dar um tempinho aí, para que todos possam encontrar e juntos podermos examinar aqui as Sagradas Escrituras. Podemos ler? Alguém gostaria de ler? Irmão João, você pode ler para a gente, irmão João? Tito 2, verso 13. 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus, Salvador, Cristo Jesus. Amém? Aguardando o quê? Que o apóstolo escreveu aí? Bendita esperança, irmãos. Era assim que eles consideravam a segunda vinda de Cristo. Era a sua bendita esperança. Então a esperança deles era a segunda vinda de Jesus. E essa também deve ser a nossa esperança hoje, né?
A nossa esperança, ela deve estar voltada para a segunda vinda de Cristo, né? Porque ali pode se concretizar, irmão, todas as outras nossas esperanças. Nós aqui nesse mundo, nós temos esperança de alguma coisa aqui nesse mundo, e isso não faz mal, não é pecado, né? Quem está estudando tem esperança de um dia passar, no fim do ano passar, né? De se formar, né? Quem tem seu emprego, está com um emprego hoje, tem uma esperança de, quem sabe, adquirir um emprego melhor, não é assim? Esperança de ter uma casa melhor, né? Mas estudar bastante, irmãos. Mas, irmãos, todas essas esperanças que nós temos aqui, elas podem até não dar certo, mas tenha certeza que a nossa esperança na segunda vinda de Jesus, essa a gente não pode deixar passar, né? A segunda vinda de Jesus Cristo, tá bom? Por que temos tanta certeza, irmãos? Quem foi que disse que Jesus vai voltar? Foi o pastor? Será que é uma crença, uma doutrina criada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia? Vamos ver aqui mais uma passagem bíblica aqui, irmãos. São João 14, verso 3, né? São João 14, verso 3, e pedir aqui para outro irmão ler para nós, por favor. Quem gostaria de ler aí? São João 14, verso 3. Quando eu for preparar um lugar, eu voltarei, levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Amém? Então, irmão, Jesus, ele falou isso aqui para os apóstolos, né? Quando ele estava em despedida para voltar para o céu, né? E quando eu for e vos preparar lugar, ele disse o quê? Voltarei. Então Jesus está dizendo isso aqui para nós hoje também, para mim e para você. Você crê nisso? Jesus está falando para você hoje que ele foi preparar um lugar. Ele disse quando eu for, mas ele já foi. Ele disse quando fosse preparar um lugar, né? Ele disse que quando preparasse o lugar, faria o quê? Voltaria. Então ele está dizendo para você hoje que ele vai voltar. É uma promessa que ele fez para os apóstolos, irmãos. E para você hoje, para mim e para você. Pense nessa promessa de forma pessoal, individual para você. Jesus está dizendo para o Jardel, ó Jardel, eu vou voltar para você. Ele diz assim, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então o desejo de Jesus Cristo é um dia voltar para buscar você, Jardel. Buscar a Ângela, buscar a Missilene, buscar a mim e cada um de nós, né? Então quem prometeu foi o próprio Jesus, que voltaria, né? Então se ele prometeu, irmãos, então a Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Então nós podemos ter certeza de que um dia Jesus vai voltar. Claro, nós não sabemos o dia nem a hora, mas uma coisa podemos ter certeza, ele vai voltar. Amém, né? A garantia ela é representada pela primeira vinda. Porque lá em Hebreus, a Bíblia diz que Jesus ele veio a primeira vez e aparecerá a segunda vez. Ele veio a primeira vez, então ele aparecerá a segunda vez, né? Então, se ele veio a primeira, com certeza ele virá pela segunda vez, né? E também, irmãos, nós vimos isso também sendo ensinado lá no ministério do santuário, do que acontecia no santuário terrestre e o que acontece também no santuário celestial. Porque o plano da salvação, ele é todo ensinado ali no que acontece no santuário terrestre, o que acontecia no santuário terrestre e o que acontece no santuário celestial, né? Então, o que acontecia no santuário terrestre, os cordeiros que eram sacrificados todos os dias, apontava para quê? Para a primeira vinda de Jesus. O Cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado do mundo. Jesus veio ou não veio? Veio, irmãos, né? O apóstolo Paulo ele escreveu, e vindo na plenitude do tempo, Jesus enviou seu filho, nascido de carne, nascido de mulher, né? Então, no tempo certo, Jesus veio a primeira vez, né? E também no santuário,
o sumo sacerdote, quando ele entrava uma vez por ano no segundo compartimento, ele entrava, né? E o povo ficava fora esperando. Ele entrava, mas ele voltava. Então isso quer dizer o quê? Hoje Jesus está no segundo compartimento do santuário celestial, como nosso sumo sacerdote. A Bíblia diz que ele está lá e um dia ele vai sair, deixar o santuário e vai vir à terra aqui, né, para cumprir a promessa de que ele voltaria a este mundo. Amém, né? Agora, irmãos, você sabe como é que Jesus vai voltar? O modo, a maneira que Jesus vai voltar a essa terra? Sim, devemos saber, irmãos, para não sermos enganados, né? Será que Jesus vai voltar de forma literal, visível ou invisível? Alguns dizem que Jesus vai voltar, outros dizem até que ele já voltou de forma invisível, né? Uns vê e outros não. Mas vamos ver na Bíblia como é que Jesus vai voltar, irmãos. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vamos ver aqui. Atos, capítulo 1, versículo 11. Atos 1, capítulo 11. Quem tiver com desejo de ler, por favor, pode ficar de pé e pode ler, tá? Atos, capítulo 1, versículo 11. Bem? Então, irmãos, eu pergunto para vocês, qual é o modo que Jesus vai vir? De que maneira? Conforme a palavra de Deus está dizendo aqui. De forma visível, né? Jesus, ele ascendeu ao céu à vista dos discípulos, eles viram. Ou eles não viram Jesus subir? Sim ou não, irmãos? Sim, o texto diz aqui que eles viram. Então tá que eles ficaram olhando para cima. A Bíblia diz que ele foi encoberto pelas nuvens, olhando. Eles viram Jesus subir. Então os anjos vieram e disseram: por que vocês estão olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que está subindo, assim como ele está subindo, ele há de voltar. Assim como vocês estão vendo ele subir, vocês vão ver também ele descer, né? Então Jesus, mas ele vai voltar de forma literal e pessoal. Não é outro Jesus, um Jesus espiritual, um outro ser. É o mesmo Jesus que veio a primeira vez que esteve aqui na terra. O mesmo Jesus que esteve com os apóstolos. É o mesmo Jesus. Então, ele irá voltar de forma literal, irmãos. Será um evento literal. Não é um evento espiritual, mas literal. Certo? E será visível, irmãos. Lá em Apocalipse, tem um texto bem conhecido, Apocalipse 1:7, que diz o seguinte, né? Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Né? Então Jesus, ele subiu com as nuvens, e a Bíblia diz que ele voltará também nas nuvens. E todo olho o verá. Certo? Todo olho o verá. Será de forma silenciosa, irmãos? Ou audível? Alguns dizem também que Jesus voltará de forma silenciosa e secreta, que uma parte da igreja vê e outros não vê. Mas acabamos de ver aqui, no texto de Apocalipse, que todo olho o verá, né? Mas vamos ver aqui o que diz lá em 1 Tessalonicenses 4,16. Por favor, alguém lê aí para nós, por favor. 1 Tessalonicenses 4,16. Ao ressoar da trombeta de Deus, né? Então, é de forma audível, irmãos. Então, Jesus, ele vai vir, a Bíblia diz, com milhares e milhares de anjos, né? E esses anjos vêm tocando as suas trombetas. Pense no alarido, viu, irmãos? Então, será de forma audível. Lá em Salmo, diz o seguinte, irmãos.
Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Então, vem o nosso Deus e a Bíblia diz que ele não guarda silêncio, né? Então, realmente será um evento, irmãos, literal, onde as pessoas no mundo inteiro vão ver, tanto aqueles que se prepararam, como os que não se prepararam vão ver Jesus voltar, né? E será audível. Eles vão ouvir o som das trombetas dos anjos tocando. E diz que perante ele, irmão, vem grande tormenta e um fogo esbravador. Que a Bíblia diz que Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele é como um fogo que consome. Jesus, quando ele veio aqui a primeira vez, ele veio como ser humano. Nasceu como um humilde bebê, né? Viveu como homem, em humildade. Mas a Bíblia diz que quando ele vir, irmãos, ele vai vir como Deus Todo-Poderoso. Amém, né? Virá como Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todo o universo, né? E com ele a Bíblia diz que milhares e milhares de anjos. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus por isso, né? Então será de um modo glorioso, irmãos, que ele virá, né? Com seus anjos, na glória do seu Pai. Agora, irmãos, a Bíblia diz que ele virá de súbito e inesperado. Isso aqui é importante, irmãos. Porque a Bíblia diz que Jesus, aquele dia será como ladrão, né? Você vê que a pessoa quando é roubado, para todo mundo que é roubado é uma surpresa, né? Que ninguém espera ser roubado, né? Então a pessoa fica surpreso, foi pego despreparado. Então Jesus, ele vem de súbito e inesperado. Agora será uma surpresa inesperada para aqueles que não estiveram atentos aos sinais da volta de Jesus. Esses sim serão pegos de surpresa. Agora terá um grupo que para eles não serão pegos de surpresa. Por quê? Porque se você está esperando algo, quando esse algo chega, não é surpresa para você. E se é algo bom, você vai ficar alegre e feliz, né? Vamos ver aqui ainda 1 Tessalonicenses 5, 2 e 3. Quem for encontrando primeiro pode ler, mas que a gente vai ganhando um tempinho, tá bom? Pode ficar em pé, fique à vontade e leia. 1 Tessalonicenses 5, 2 e 3. Já? Amém, né, irmãos? Amém. Louvado seja o nome de Deus, né? Então, a gente vê aí que realmente muitas pessoas serão pegas de surpresa. Porque o texto é bem claro em dizer, né? Quando disserem paz sobre a terra, né? Eis que virá repentina destruição. O mundo, irmão, tenta se unir em busca de quê? Da paz, né? A gente vê aí a movimentação aí, né? Dos líderes mundiais, né? Tanto políticos como religiosos, eles tentando fazer, né, essa união, buscando essa união, se movimentando para isso, em busca da paz, né? Essa paz, irmão, por incrível que pareça, essa união, ela vai chegar. Até que a gente olha assim, parece algo impossível, né? Mas será? Porque hoje a nação falando de tal com a outra tal, vive em clima de guerra. Será que eles podem se unir nesse propósito? Sim, irmãos, vai acontecer. Nós vimos isso com a pandemia. Quando o mundo todo proclamou, vamos usar máscara, todos usaram, né? Então, vai acontecer. Então, é algo que acontecerá, irmãos. Viu? Quando isso acontecer, é um sinal, irmãos, de que Jesus realmente está bem pertinho de voltar. E levar em consideração que a gente já vê isso já, né? Todo o cenário aí sendo montado para realmente chegar a esse fim. Mas a Bíblia diz, irmão, né? Quando os disserem paz sobre a terra, eis que virá repentina destruição. E muitos serão pegos de surpresa e despreparados.
Mas os filhos de Deus, mas não serão pegos de surpresa. Por quê? Porque eles levam uma vida, né, de oração, de vigilância. Por isso que Jesus diz, vigiai e orai, para que vocês não sejam pegos de surpresa naquele dia, né? Será um evento, irmão, cataclísmico. O que é isso, né, irmãos? Então, irmãos, o mundo vai passar por uma grande catástrofe. A gente vê hoje, né, assim, pequenas representações do que realmente vai acontecer com o planeta Terra, né? Quando acontece, às vezes, uma catástrofe natural, né? Um tsunami, um terremoto, e a gente vê a destruição e tudo isso. Então, quando Jesus voltar, irmãos, naquele grande dia, o planeta Terra, a Terra inteira, irmãos, ela vai ser sacudida. Jesus lá no templo, quando ele profetizou que Jerusalém, inclusive o templo sagrado lá de Jerusalém, seria destruído, né? Que aquele sermão, aquela profecia, tinha dupla aplicação. Jesus estava falando tanto da destruição de Jerusalém e do templo, como também da destruição do mundo. Então, quando Jesus disse para os apóstolos, né, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada lá no templo, Jesus também estava se referindo ao fim do mundo. Que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Jesus profetizou que Jerusalém seria destruída e o templo. Cumpriu-se ou não, irmãos? Cumpriu-se, né? Então tudo isso se cumprirá. Lá em Jeremias, irmão, 4, eu gostaria de ver com vocês. Jeremias capítulo 4. Jeremias 4. Versículo 23 ao 26. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus virá, né? E levará os fiéis, aqueles que se prepararam para o céu. E lá eles passarão um período lá, de quanto tempo? 1000 anos, irmãos, no céu. Você gostaria de passar 1000 anos no céu? Ora, hein, irmão? Pois é, 1000 anos no céu, irmãos. E durante esses 1000 anos no céu, que os salvos estiverem lá com Jesus, como ficará o planeta Terra? Vamos ver? Vai ler, Esther? Eu vi aí você se mexendo, eu acho que você vai ler, né? Olhei para a terra e ela era sem forma e vazia, para os céus e a sua luz tinha desaparecido. Olhei para os montes e eles tremiam, todas as colinas oscilavam. Olhei e não havia mais gente, todas as aves do céu tinham fugido e revoavam. Olhei e a terra fértil era um deserto, todas as suas cidades estavam em ruínas, por causa do Senhor, por causa do fogo da sua ira. Então, eis aí, irmãos, o estado que ficará o planeta Terra, né? Não haverá luz, não haverá vida, ficará só escuridão. Diz que todas as cidades da terra serão derribadas diante da ira do Senhor, né? Então, realmente será, não tem como ser um evento que passa desapercebido de alguém. Será o maior evento de toda a história da humanidade, irmãos. É a segunda vinda de Jesus, né? O segundo advento é a raça humana. O que acontecerá com a raça humana, irmãos? Quando eu estava recebendo esse estudo bíblico, chegou nesse estudo aqui, então o instrutor bíblico me perguntou se eu tinha alguma pergunta, e já me veio logo na mente, né? Sim, eu tenho. Nunca tinha feito uma pergunta, nesse dia eu fiz, né? Assim, qual é a sua pergunta? O que vai acontecer com as pessoas que não se prepararem? Então vamos ver aqui o que a Bíblia diz, irmão, lá em Apocalipse, capítulo 6. Porque é um estudo bíblico, irmãos. Vale a pena a gente estar folheando a Bíblia para estar conferindo essas passagens, tá? Capítulo 6, versículo 16 e 17. Que diz o seguinte:
Aqui é a abertura do sexto selo, que já aponta para a volta de Jesus, né? E disseram aos montes, comecemos do verso 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então, haverá um grupo de pessoas, irmão, que naquele dia eles vão tentar se esconder da glória do Senhor. Fugir de Deus, né? O texto diz aqui que eles ficarão desesperados e procurarão algum local na tentativa de escapar da grande ira de Deus contra o mal, contra o pecado. A ira de Deus não é contra o ser humano. A ira de Deus é contra o mal, contra o pecado. A perdição eterna, ela não foi planejada por Deus para os seres humanos, e nem para ninguém, né? O próprio lago de fogo, a Bíblia diz que foi projetado, não foi para os seres humanos, mas foi projetado para o diabo e seus anjos, diz o texto bíblico lá em São Mateus capítulo 25, né? Para o diabo e seus anjos. Mas infelizmente muitas pessoas não querem Deus. Então quando não querem Jesus, automaticamente estão do outro lado. Porque só há dois lados, né? Então esse grupo de pessoas aqui, eles vão tentar fugir da ira de Deus naquele dia, da glória de Deus, né? Mas a Bíblia diz que os ímpios naquele dia eles morrerão. Lá em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo afirma isso, né? Que aqueles que vivem na iniquidade, eles veem Jesus voltar, mas não suportam a glória de Deus, né? E eles morrem. Os primeiros sinais indicadores da proximidade da volta de Jesus ocorreram mais de 1.700 anos depois da ascensão de Cristo. Outros mais seguiram-se, contribuindo para evidenciar que o retorno está muito próximo. Sinais no mundo natural. Vamos ver aqui, São Lucas 21, verso 25. Lucas 21, 25. Então aqui o próprio Cristo falando para os apóstolos, né? E falando para nós também hoje. Ele diz, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, né? Então Jesus disse que haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas. Esses sinais, eles estão no passado ou eles acontecerão ainda no futuro, irmãos? Já aconteceu, viu, irmãos? No passado, né? Tivemos aí o escurecimento do sol e da lua em 19 de 5 de 1780. O sol e a lua eles se apagaram, irmãos, literalmente. Meio-dia. Diz que era escuridão total. Se as pessoas acenderam suas lamparinas, porque realmente virou noite. E até hoje, irmãos, os astrólogos nunca encontraram uma explicação para esse acontecimento. Porque só tem uma explicação. Qual é a explicação? Um sinal da volta de Jesus, né? E tivemos também a queda das estrelas, no dia 13 de 11 de 1833. Um extraordinário espetáculo de estrelas cadentes cumpriu essa profecia também. E sinais no mundo religioso. Haveria um grande despertamento religioso, irmão, nos últimos dias. Nós vimos isso hoje, irmão, nos nossos dias.
um grande despertamento religioso, né? Muitas pessoas se tornando crentes, né? Buscando as religiões, igrejas. Isso tem acontecido, né? A pregação do Evangelho seria um grande sinal, irmãos. Hoje a pregação do Evangelho está no mundo todo, né? Aí nas redes sociais, o Evangelho tem sido pregado. Possui agora o cristianismo uma variedade sem precedente de recursos para utilizar na sua missão de pregar o Evangelho. Só que, um detalhe, irmãos, haveria também um grande declínio religioso. Nesse despertamento religioso, a nível mundial, mas com um declínio religioso, né? A proclamação ampla do Evangelho não significa necessariamente um crescimento maciço do genuíno cristianismo. Ao contrário, as Escrituras predizem um declínio da verdadeira espiritualidade no tempo do fim. Porque religiosidade, irmão, não salva ninguém, né? Não salva. Se muitos religiosos vão se perder, irmãos, muitas pessoas religiosas, religiosíssimas, vão se perder, porque apenas tinha uma religião, mas não tinha uma comunhão com Cristo, um relacionamento com Jesus, né? Porque o que vale é a gente ter um relacionamento com Cristo. Naquele dia, a Bíblia diz que muitos vão chegar para Jesus, né? E Senhor, mas nós fizemos tanta coisa em teu nome. E Jesus dirá o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês, né? Então, lá em 2 Timóteo 3,16, eu gostaria só de conferir com vocês aqui rapidinho. 2 Timóteo 3,16. Segundo Timóteo, perdão, irmão, 3, 1 a 5. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, afetuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, né? Então parece um retrato do que a gente vê hoje no mundo, né? Então esse é mais um sinal de que Jesus está perto de voltar, irmãos. As Escrituras revelam um cumprimento de um outro sinal, irmãos, que será a unificação de todas as religiões. Viu? Todas as religiões tornando-se uma só religião. Baseando-se nisso, no que Jesus disse, né? Que haverá um só rebanho, um só pastor, né? Então isso também será o cumprimento dessa unificação em busca da paz, né? Hoje, irmão, nós temos liberdade religiosa. Temos leis civis que nos dão essa liberdade. A lei da liberdade religiosa, a lei de escolha. Mas essas leis também elas serão tiradas. Então, quando isso acontecer, é mais um sinal de que Jesus está muito perto de voltar. Então, Jesus falou de calamidades, guerras, desastres naturais, fomes. Então, irmãos, diante de tudo isso, devemos fazer o quê? Estarmos nos preparando ou estarmos preparados, né? Preparados todo o tempo para a segunda vinda de Jesus, né? Vamos ver agora o grupo dos salmos, lá em Isaías 25, verso 9. Isaías 25, verso 9. Isaías 25, versículo 9.
Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos, né? Então louvado seja o nome de Deus, irmãos. Então, enquanto um grupo vai se desesperar, o outro grupo vai se alegrar em ver o seu Senhor, o seu Salvador voltar na nuvem dos céus, né? Amém? Então, irmãos, você crê que Jesus muito em breve irá voltar? Você já tomou a sua decisão de estar preparado naquele dia? Amém? Jesus ele disse para os apóstolos: vão e pregue essas boas novas a todo mundo, a todas as pessoas, a todas as nações. Quem crê e for batizado será salvo. Você vai passar o Mateus 24, 12, ele diz: aquele que persevera, muitos irão desistir, mas diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, irmãos. Então, irmãos, devemos nos preparar para a volta de Jesus. Não deixemos essa oportunidade passar, porque ela é única. É só uma vez. Quando é o tempo de aceitar Jesus como Salvador? É hoje, irmãos. Não deixe passar essa oportunidade, porque Jesus ele te ama e ele quer te salvar. Naquele dia, ele quer que você esteja preparado, porque ele quer levar você para morar com ele no seu reino na eternidade, né? Então que esse também seja o desejo do nosso coração e a nossa bendita esperança da breve volta do Senhor Jesus. Amém? Convidamos aqui o Ezequiel, ele vai cantar uma música para a honra e glória do nosso Deus. Como eu queria te encontrar em meu caminho, algum lugar, o teu sorriso contemplar, em tuas palavras meditar. Espero o dia que você vai voltar, mas hoje saudade vai ficar. Se entregar pra minha história prosseguir, pra que eu pudesse ser feliz. Espero o dia que você vai voltar, mas hoje saudade vai
A vida é passageira, tão frágil de incertezas, mas tenho a certeza que em breve vou te ver. Não sei voltar no tempo, um sonho, um momento, poder te olhar nos olhos, pra sempre ter você. A vida é passageira, não importa o que aconteça, a única certeza é que eu verei você outra vez. Te amarei pra sempre. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, santificado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, Pai querido, durante todos os dias da nossa vida, Pai. Obrigado, meu Deus, pela esperança, essa certeza que o Senhor nos dá, de que um dia, meu Pai, o Senhor Jesus voltará a essa terra, Pai, para buscar o Seu povo, a Sua igreja, para fazer parte do Teu reino, Senhor. Queremos naquele dia, meu Deus, estar preparados. Mas nos ajude, Senhor, a nos preparar dia após dia, ter mais comunhão com o Senhor, através do estudo da Bíblia, da oração, da vinda à igreja. Enfim, Senhor, ajuda, faz em nós aquilo que nós não podemos fazer, Senhor. Nos prepara e nos salva para o Teu reino, Senhor. Abençoe cada filho Teu aqui, individualmente, cada um, a sua fé, fortalecendo, para que possa, meu Deus, cada dia ter essa esperança renovada em seus corações, Pai. Nos dê uma boa noite, que o Senhor nos acompanhe até nossos lares, para que possamos chegarmos ali em paz e em segurança, Senhor. Tenha misericórdia de nossos familiares também, aqueles que se encontram distantes, Pai, para que sejam aproximados também, meu Deus, pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor. E assim também poder fazer parte das pessoas que estarão preparadas naquele dia, Senhor. Não deixe nós de fora, mas nos prepara e nos salva, meu Deus, para o Teu reino, em nome do Senhor Jesus.